Saudações, meu nome é Ider Aragão, sou professor da disciplina de Propedêutica Médica 1 do Departamento de Medicina, Campus São Cristóvão. Hoje abordaremos um tema prático que vai ser útil no nosso dia a dia de ambulatório, que é a classificação das consultas. Nós podemos classificar as consultas médicas em duas formas iniciais: a consulta inicial e a consulta de retorno. A consulta inicial, também denominada de primeira consulta, é aquela onde o paciente se apresenta ao médico daquele ambulatório pela primeira vez, independente de já ter consultas prévias na estrutura ao qual o ambulatório pertence. Por exemplo, o paciente já pode ter feito várias consultas em ambulatórios outros do hospital universitário, porém está comparecendo pela primeira vez ao nosso ambulatório. Este paciente, independente do número de consultas prévias, ele estará ali iniciando uma primeira consulta, ou consulta inicial. Já a consulta de retorno pertence àquele paciente que esteve conosco uma primeira vez e agora ele retorna a fim de nos trazer informações sobre como ele procedeu a partir da última consulta e como foi a sua evolução. Se ele seguiu a terapêutica proposta, se houve algum efeito colateral, se efetivamente existem sinais, sintomas ou laboratório que comprovem a nossa hipótese diagnóstica ou mesmo que a negue. A consulta inicial, ela normalmente é uma consulta longa, porque nós precisamos conhecer este paciente e conhecer o seu organismo. Por conta disso, eu tenho que elaborar uma maior complexidade de questões em um volume maior, segmentando em partes da consulta, através do que a gente chama de anamnese, e por conta disso ela será mais demorada. Ao mesmo tempo, existe uma sistematização que deverá ser seguida e que, através desta técnica, nós podemos racionalizar, ainda que ela seja longa, complexa e demorada, mas podemos racionalizá-la, tornando-a muito mais eficiente. Já a consulta de retorno, como dito anteriormente, pertence àquele paciente que ele já esteve conosco e ele retorna. Ela é uma consulta mais simples, ela exige menos dados e ela é mais rápida por conta disso. Na consulta inicial, ou primeira consulta, nós captaremos na anamnese informações sobre identificação do paciente, a sua queixa principal e duração, a história da doença atual, os antecedentes, o interrogatório de órgãos e sistemas, o exame físico, a leitura de exames laboratorial que porventura tenham sido trazidos. Faremos a elaboração de uma impressão diagnóstica e tomaremos uma conduta a ser seguida. Na consulta de retorno, por sua vez, nós trabalharemos numa sequência também racional, onde iniciaremos com os dados subjetivos. O que são dados subjetivos aqui? São aqueles dados onde pertencem apenas ao paciente. Só ele pode informar. Eu não tenho como comprovar com o meu olhar, com o meu toque. Por exemplo, são as informações. Se a queixa melhorou, se a queixa piorou, se houve efeito colateral ou não, se ele, ao usar a medicação, por algum motivo, ele percebeu uma incongruência com sua cultura, com suas crenças, se ele efetivamente fez uso das medicações ou das terapêuticas as mais diversas possíveis, e inclusive a percepção dele em relação a como ele se sente neste momento em comparação à consulta inicial. Realizado esse segmento de coleta de informações subjetivas, passaremos à coleta de informações objetivas. Esse nome vem do fato de que, nesse padrão de informação, será o médico que irá captar. E isso daí será feito, por exemplo, através do exame físico. Eu vou auscultar o paciente, eu vou palpar o abdômen deste paciente. Portanto, são informações que eu realmente coleto e que são informações que eu posso comprovar. Também dentro desse critério de objetividade estão os resultados dos exames.
laboratório, imagem ou qualquer outro exame que o paciente tenha trazido. Realizada a coleta de informações subjetivas e objetivas, passaremos à avaliação. A avaliação consiste no ato de crítica de toda essa coleta de informações que nós fizemos. E essa avaliação passa por questionamentos. A hipótese diagnóstica foi bem elaborada? Ela se comprovou ou ela tem que ser negada? Ou ainda existem dúvidas? A forma de terapia foi adequada? Eu tenho que aumentar doses? Eu tenho que retirar doses? Tenho que suspender medicações? Trocar medicações? Tenho que colocar terapias não medicamentosas? Existiu algum efeito colateral que eu posso ou que eu devo modificar a ação dessas minhas terapias? E, finalmente, feita essa análise crítica, um novo planejamento, onde eu farei a elaboração de uma nova hipótese diagnóstica, ou manterei ou negarei a anterior, e também um planejamento de novas estratégias de investigação e de terapia. Se observarmos com cuidado, iremos perceber que na consulta inicial, a maior parte é de informações trazidas pelos pacientes. Portanto, se eu comparar com uma consulta de retorno, seriam informações subjetivas. Na consulta inicial, eu tenho o exame físico e tenho a leitura de exames. Esses dados são objetivos, estão ali também compondo a consulta de retorno. A avaliação, a crítica de todas as informações coletadas, gerando uma hipótese diagnóstica, uma proposta a ser seguida, é a avaliação na consulta de retorno. E, finalmente, a conduta a ser adotada corresponde ao planejamento na consulta de retorno. Portanto, essas duas apresentações são meramente didáticas e servem para nos orientar em busca de maior eficiência, sem perda de dados que nós podemos ter em relação aos nossos pacientes. Essa aula, ela traz para vocês a teoria do que seriam as consultas. Nós vamos estudar a partir de agora as consultas iniciais, ou primeiras consultas, e também as consultas de retorno. Espero que essa aula seja uma abertura, que vocês comecem a imaginar possibilidades. Tentaremos fazer nas aulas síncronas simulações comigo e também com vocês, e vamos tentar fazer entre grupos de estudantes, entre vocês, em uma sadia competição, para que nós possamos realmente gravar na cabeça de vocês, na alma de vocês, a relevância e a importância de coletarmos informações de boa qualidade.